Se ele entender que cabe, ele apresenta a denúncia, mas pode o juiz entender que não cabe aquela denúncia e rejeita. E o ofendido não tem o que fazer, porque o dono da ação é o Ministério Público. Esta lei, ela aparentemente poderia ser muito boa, mas alterou o artigo 145 do Código Penal. No parágrafo único diz: procede-se mediante a requisição do Ministério da Justiça, no inciso 1, caput, do artigo 141 deste Código, mediante a representação do ofendido. Caso o inciso 2 do mesmo artigo, bem como do parágrafo 3º do 140 do Código. Assim, o legislador brasileiro deixou de lado o combate ao preconceito racial, religioso e geral. A nosso ver, ocorreu um retrocesso. Nós não podemos mais agir. E essa lei foi feita na calada da noite, não foi divulgado. Eu não vou entrar no mérito do porquê tudo isso aconteceu, mas, assim como o Dr. Roger propõe que haja uma movimentação no sentido de abranger todos os casos, eu penso que precisa também nesse, Dr. Terra, o senhor que nos honra, nos integra lá na reforma do Código Penal, da legislação penal, para que isso deixe de acontecer. Porque esse parágrafo 3º do 140 do Código Penal precisaria, no mínimo, retornar à situação que existia. Então, os casos de injúria racial vão mofar nas delegacias, nas gavetas das delegacias, aguardando a representação, que nunca virá, pois as vítimas desconhecem o procedimento e sequer são informados como proceder. E como já foi dito aqui, há uma máxima: quando a lei penal é utilizada contra o negro, ela é vigorosa, ela é forte, ela é candente, ela é pesada, mas quando é a seu favor, ela é lenta e muitas vezes não é aceita e não é conhecida. Fico por aqui nessa fala. Obrigado. Agradeço ao doutor Antônio Carlos Cortes. E gostaria de perguntar se o senhor aceita fazer o sorteio agora, aproveitando a sua presença na mesa, que nós já temos o nome da pessoa sorteada. Tadadã. Então, é a sorteada Carolina Cláudio Chagas. Por favor, venha à mesa. Eu vou pedir para a doutora Marta entregar para nós agora. Tá? Palmas. Nossa sortuda da noite. Eu passo de imediato a palavra ao Dr. Jorge Terra, que idealizou esse evento, e ao final da sua fala solicito uma salva de palmas bem entusiasmada pela iniciativa. Eu sempre faço um comentário quando das iniciativas dele, porque eu conheci o Dr. Jorge Terra em 2007 num evento organizado sobre juventude e violência policial. Então, ressalto a sua trajetória de iniciativas brilhantes nessa área, né, extremamente pertinentes, e que eu tenho certeza que não só a minha trajetória, mas de muitas outras pessoas foram marcadas pelas suas iniciativas. Vou ler rapidamente seu currículo. O Dr. Jorge Terra é procurador do Estado, diretor do Departamento de Direitos Humanos da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, APERGS, e integrante da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RS. Ele também é coordenador da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais do Direito. Boa noite, muito obrigado pela presença dos senhores e muito obrigado a Laura por cumprir a nossa combinação de pedir aplausos ao final. Né? Tive um professor, também juiz federal, Roberto Chan Ferreira, né? Que certa feita disse que um advogado não pode ter vergonha de passar por burro. Tenho levado isso à risca, né? E então, Dr. Roger Halpe, eu
me incumbi do desafio que o senhor referiu, de apresentar uma proposta de novo texto, correndo o risco de, como disse, passar por burro, mas às vezes alguém tem que tomar algumas iniciativas para que outros, com a intenção de consertá-lo, cheguem a um ponto melhor, né, para a sociedade. Nos bancos escolares, ou melhor, na graduação, sempre nos dizem que o direito penal é a última ratio, ou seja, depois que todos os outros ramos falharam, só resta o direito penal. Eu considero, então, portanto, que há outras coisas ainda que devemos fazer e não tivemos ainda força bastante para ver empregado. Posso citar o artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Todos dizem Lei 10.639 de 2003, mas eu gosto de dizer artigo 26A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque isso mais reforça o descumprimento. Descumprimento que é de todos os estados federados e é de quase da totalidade dos municípios. E na medida em que eles não cumprem, eles também não podem fiscalizar. Então também as escolas privadas não cumprem o artigo 26A, que manda, não pede, manda. E não é festinha de final de ano, não é um dia com hip hop, não é uma roda de samba. É uma coisa bem clara e é ato de secretário, porque já vi numerosas vezes dizendo que é a resistência dos professores, né? Mas é ato de secretário incluir no currículo, né? Mas então, senhoras e senhores, creio que ainda a educação, ou seja, melhorar o nosso estado civilizatório no campo da educação, deve vir antes da lei penal. Também o nosso Estatuto da Igualdade Racial, que é de julho de 2010 e que aguarda regulamentação, e nós já estamos no final de 2012, né? E ele tem ali também previsões no campo da educação, do mercado de trabalho, da publicidade, que nós, nas políticas públicas, da segurança, da pesquisa, que nós não vemos aplicado. Mas vamos então ao que nos traz aqui. Eu fui convidado num movimento que iniciou com o advogado e jornalista paulista Dorival Vieira. Eu fui convidado para discutir a reforma do Código Penal. Era um grupo de 4 advogados e depois outros ficaram sabendo e se interessaram e se reuniram. O grupo aumentou para cerca de 12 e fomos reunidos pela CEPIR em Brasília no dia 26 de junho e não demos sequência ainda. Na verdade, nós teríamos que ter uma segunda reunião para consolidar algumas propostas, algumas discussões, mas ainda e não tem nem notícia de quando haverá. Mas, de toda forma, eu fiz a minha proposta. Então, senhores, o método que eu emprego é, primeiro, analisar o que nós temos hoje. Segundo, analisar o que propõe a comissão de juristas que apresentou o anteprojeto. E, em terceiro, apresentar a minha sugestão. Hoje nós temos, e restringo as minhas colocações aos crimes de racismo e de injúria racial. Bom, nós temos a Lei 7716 de 89 e o Código Penal, né? A Lei 7716, eu separei por grupos, né? Então, dos primeiros, no quarto e no 13º artigos, ela se restringe a questões de mercado de trabalho. Então, não contratar negro, não permitir ascensão funcional, não permitir que ele ocupe cargos na administração, né? Bom, e sendo que no quadro dá um destaque com relação a ofertas de emprego que exijam a, entre aspas, boa aparência, né? A chamada boa aparência, também são atacados.
Depois, do artigo 5º ao artigo 12, como bem disse o Dr. Roger Halpe, há uma referência aos lugares, que para mim é uma técnica inadequada. Porque se há uma referência, quando não deixar na escola, no cabeleireiro, restaurante, bom, não tem hospital. E se o médico diz, eu não vou atender esse negro sujo, não é racismo? Então, é uma técnica inadequada. Eu louvo os esforços, né, do idealizador da lei, mas ele não é, hoje pelo menos, um instrumento adequado às necessidades e ao status onde está o racismo no nosso ordenamento jurídico, principalmente na nossa Constituição. Depois, no 14º, é impedir a convivência familiar, e mais adiante, no 16º, no 18º, tratam dos efeitos, né? Um servidor público que vier a praticar, ele perde a função, e um estabelecimento onde acontecer isso pode ficar suspensa a sua licença, fica fechado. Bom, mas aí chegamos ao artigo 20, que é o que gera o maior problema, né? O artigo 20, ele gera um conflito desnecessário, ao meu ver, entre o que é racismo e o que é injúria racial. Se eu disser negro sujo, macaco, pneu, carvão, né? Todas as coisas que nós estamos acostumados a ouvir, picolé de piche, essa era do meu tempo de colégio, picolé de piche. Se nós ouvirmos isso, isso seria tido como injúria, né? Jurisprudencialmente seria considerado como injúria. Então nós iríamos para o Código Penal. Se, como já houve um caso em Estância Velha, onde uma vizinha foi xingada por outros vizinhos, e eles disseram, ela negra casada com um branco de origem alemã, de ascendência alemã. E os vizinhos disseram para o marido, nós nos acertamos, nós somos alemães, mas ela não devia estar aqui, aqui não é lugar de negro. Na medida que foi dita essa expressão, o juiz considerou que era um crime de racismo e não de injúria racial. E essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. Bom, senhoras e senhores, na medida em que o que é usado como xingamento, que acaba definindo que tipo de crime, nós também permitimos que quem vai julgar ou quem vai interpretar o caso acabe considerando de maneira diferente. Então, a minha proposta é de que não deveria haver o parágrafo 3º do artigo 140. Porque a injúria é querer atacar a honra de alguém. E uma ofensa de cunho racista não é isso que quer. Quer, se valendo de uma questão histórica, e que em alguns casos permanece, mostrar, revelar uma certa superioridade com relação ao outro. Então isso, senhores, ao meu ver, não é caso tipicamente de injúria. Aliás, a lei 7716, crime de racismo, ela tem o que eu chamo de desproporção interna. Pelo seguinte fato, a injúria, é bom que se diga também, a injúria racial, pena 1 ano a 3 anos e multa. Crime de racismo, 1 ano e 3 anos e multa. É a mesma pena. Bom, mas se um de nós, no fundo do quintal, ou qualquer outra pessoa, no fundo do seu quintal, resolver manufaturar suásticas, resolver fazer suásticas para vender na Redenção aos domingos, a pena pode chegar a 5 anos. Se um líder empresarial, numa reunião almoço, disser, não contratem negros, negros são indolentes, quem estará causando mais dano social? Aquele empresário ou aquele que manufatura suásticas no fundo da sua casa? Esse empresário terá uma pena de 1 ano a 3 anos. Bom, digo pena de 1 ano a 3 anos como
tese, porque quando a pena de um crime quando a pena mínima é de 1 ano, é possível a suspensão condicional do processo. Que numerosas pessoas, em numerosos casos, foi oferecida essa suspensão e foi aceita. Bom, aqueles que não quiseram, que prosseguiram, segundo o Laeser, né, nos anos de 2007 e 2008, 66,29% das pessoas foi absolvida. Então, esse instrumento legal, ele não está servindo aos seus propósitos, que é de coibir essa prática delituosa, que é uma forma de combater o racismo. Agora chegamos no anteprojeto, né? O anteprojeto reuniu alguns juristas, né? Foi um ato do Congresso, reuniu alguns juristas, e eles, pasmem os senhores, reproduziram o texto da Lei 7716, que não funciona, né? Reproduziram a Lei de Tortura, que funciona, né? Tem um caso em São Paulo, inclusive, foi utilizada, né? Mas reproduziram a Lei 7716 e reproduziram também o parágrafo 3º do artigo 140, que prevê a injúria racial. Com todo respeito, me parece que tinham outras coisas mais importantes no Código para se debruçar, e essa questão talvez não fosse tão importante assim. Basta reproduzir os artigos que nós já temos, o que for fora do Código, colocamos no Código, o que estiver no Código, permanece no Código. Né? Então, ou seja, não houve nenhuma preocupação para saber qual a eficácia dessa lei, né? Que tem sido baixa. Tem um ponto positivo no anteprojeto, que é o fato de ter sido criada uma circunstância agravante genérica, que é considerar que os crimes que forem praticados, os crimes não de racismo, não de injúria racial, mas outros crimes, como homicídio, por exemplo, um crime que for praticado, mas que tiver motivação racial, terá agravante. Outra questão positiva, alguns crimes de conteúdo racial estão inseridos no título dos crimes contra os direitos humanos. Uma outra questão, e que infelizmente está reproduzida na nova legislação. A questão da injúria racial, que ainda continua no anteprojeto e está no nosso projeto. Tentarei ser o menos jurídico possível. Quando alguém pratica uma injúria racial, se ela conseguir provar que praticou essa injúria racial por provocação da vítima, ou se ela provar que houve uma retorção, ou seja, chamou de macaco e ele respondeu com uma outra injúria, então o juiz ao juiz é possível o perdão judicial, extinguir a punibilidade porque já houve uma retorção. Notem que, como disse o Dr. Cortes, a injúria, né, geral, vamos dizer assim, a pena é de 6 meses. A injúria racial é de 1 a 3 anos. Ou seja, o próprio Código considera que a injúria racial é mais grave. Mas o próprio Código também permite que uma elimine a outra. Né? Tem algumas coisas que eu gosto de dizer que nós agimos com simbologia, né? Essa comissão, né, que criou o anteprojeto, também tem vários pontos onde aponta que o racismo é algo abominável, quer que seja até um crime hediondo, mas ele nem leva em consideração que as pessoas não são punidas da maneira que está, que elas não são punidas. Então, é uma mera simbologia, né? Dizer, olha, agora
Agora tu não chama mais o macaco de macaco, que tu vai te incomodar, né? Mas se nós não conseguimos nem provar que é um crime de racismo, na verdade, não passará de letra fria da lei. Senhores, então, eu avanço para a minha sugestão. Aliás, tem também previsto no Código como injúria, também um motivo para injúria, não será como injúria racial, a questão da religião. Eu tenho dificuldade em considerar uma ofensa religiosa, né, uma questão de intolerância religiosa, como uma questão racial. Até porque nem todos que praticam religião de matriz africana, hoje em dia, são negros. Então ficaria uma dificuldade muito grande. Então eu sugeri que, em lugar disso, fosse criado um tipo relativo à injúria racial. A injúria racial Desculpe, a injúria racial. A intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela é um caminho difícil de ser percorrido. Porque porque muitas das vezes uma expressão com não intenção, né? Não intenção, mas pode causar nas pessoas uma ofensa, as pessoas considerarem uma ofensa. Eu li um artigo de Ronald Dworkin, né, que era sobre a época que teve uma charge que ofendia os muçulmanos, né? Era para o jornal The Economist, e ele referia isso, e ele dizendo, o texto é de Bigot, até os fanáticos religiosos têm direito à expressão, né? Agora mesmo, durante as Olimpíadas, né? Estávamos em casa de um pentatlo, tinha uma brasileira que chegou em 3º lugar, e lá adiante vinha uma menina com a burca. E estava um calor muito grande, muito intenso. E uma das minhas sobrinhas disse, coitada, com essa burca, com esse calor. Bom, mas aquela moça que estava com a burca, ela estava sentindo, talvez ela só tenha chegado pela sua fé, né? Poderia se ofender com aquela expressão que não tinha a intenção de ofendê-la. Então, andar no caminho, ou trilhar o caminho da ofensa, da intolerância, não é um caminho fácil. Bom, outra questão também, as expressões que nós temos, tanto na Lei 7716, que agora é reproduzida no Código, partem do pressuposto de que nós não vivemos num local onde o racismo é velado, onde as pessoas vão dizer, saia daqui do restaurante porque eu não atendo negros. Elas não vão dizer isso. Elas também não vão chegar num restaurante, num hotel, e vão dizer, negro não entra aqui. Eles vão dizer, não tem vaga, né? Na verdade, discutir mais sobre discriminação indireta, né, como disse o professor, é algo que poderia talvez nos acrescentar mais, né? Bom, mas então parto a sugestão. E mais, essas questões de mercado de trabalho também. Nós sabemos que tem agências de emprego que nem encaminham currículos de negros, né? Então jamais alguém vai dizer, tu não foi contratado porque tu é negro. Eles vão receber o currículo e vai ficar no lixo, né? Bom, então eu sugiro, né? Então, o que seria crime de racismo, ao meu ver? Primeiro, eu entendo que deveria ser revogado o parágrafo 3º do artigo 140. Não existir mais previsão no Código de injúria racial, né? E aí, então, o crime de racismo seria impedir ou dificultar o exercício de direito, criar desvantagem, gerar ou ampliar desigualdade, negar oportunidade ou ofender em decorrência da cor ou da etnia da vítima. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Aumenta-se em 1/3 a pena nas seguintes situações: quando a prática atentar contra determinado grupo de pessoas ou contra determinada etnia em toda a sua extensão. Ou seja, tem que se dividir em três grupos, né? Uma, quando é um ato individual contra alguém. Outra, quando é um ato orquestrado, é um ato praticado quando há associação para realizar aqueles atos. E outra, quando é um ato
contra grupos, né? Contra quilombolas, por exemplo, né? Contra negros em geral, ou contra um grupo específico, os quilombos, como do quilombo dos macacos, por exemplo, que ficou tão em mídia há pouco, né? 2. Quando o crime for cometido por meio ou em local que gere maior conhecimento sobre a sua ocorrência. Internet. Quando o criminoso for agente político ou agente público. Ou ainda, quando o crime for levado a efeito em relações de trabalho. Porque aí, sem trabalho, o homem não tem honra, né? Está se atingindo mais o homem. Parágrafo 2º. Aumenta-se a metade da pena quando a discriminação for efetuada mediante violência ou grave ameaça. Nós temos notícias no Rio, em São Paulo, né, de algumas pessoas que acabaram morrendo, principalmente oriundas de países africanos. 2. Quando houver associação para a prática de racismo em qualquer das suas formas, que é o que nós sabemos de algumas agências que não contratam negros, não vinculam, não alcançam seus currículos, não os recebem, né? Parágrafo 3º. Incide nas mesmas penas quem pratica incitação ou apologia referente ao crime ou ao criminoso. Não gerarão extinção da punibilidade a ocorrência de retorção e o fato de o crime ter sido praticado durante discussão ou por provocação da vítima. É curioso. Eu não gosto de reunismo, né? Eu gosto de quando as pessoas se reúnem com opiniões diferentes e muitas vezes contrárias às minhas. E considero que questão racial não é problema de negro, é problema da sociedade brasileira. E as trocas de ideias que fiz, eu fiz com um descendente de suíço, um descendente de italiano, um descendente de alemão, um descendente de alemãos. Né? Dois italianos, um de ascendência alemã e um de ascendência suíça. E ao conversar, eu via que eles estavam mais brabos do que eu, mais revoltados com o tema do que eu. E um deles, o desembargador Conte, me disse: as pessoas dizem que falaram aquilo porque estavam brabas, porque estavam numa discussão. Mas é justamente nessa hora que o racismo se revela. Então não pode ser nessa hora que eu diga, não, é porque eles estavam discutindo e eu não vou, então não pode ser aplicada a pena. Eu já encerrarei. E por fim, a ação, doutor Cortes, a ação será pública incondicionada em qualquer hipótese. Só para finalizar mesmo, para não ficar no ar, o crime de discriminação religiosa. Impedir ou prejudicar o exercício da liberdade de crença e de culto. Ofender os praticantes, estimular o preconceito ou incitar a discriminação de religião legal e socialmente aceita. Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Aumenta-se em 1/3 a pena se o crime for praticado por meio ou local que gere maior conhecimento de sua ocorrência, televisão, onde isso tem acontecido muito. Se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça, se o agente for sacerdote ou exercer qualquer outra função de comando em religião diferente da professada pela vítima, for agente político ou agente público. Muito obrigado. Obrigado por manter a combinação também. Foram bem entusiasmadas, muito bem, muito bem. Então, vamos passar agora diretamente às perguntas, né? Dado o adiantado da hora, eu vou tentar de novo reunir e solicito que para aqueles que tenham maior interesse em saber dessa proposta, que encaminhem e-mail à PERGS, porque eu acredito que podem surgir muitas dúvidas e eu não sei se poderemos, no momento, atender a todos os pedidos. Então, inicio com a primeira e a terceira, que se assemelham, ambas para o Dr. Roger. O senhor acha que existe corporativismo no que tange ao reconhecimento, bem como condenação em relação aos crimes de racismo
uma vez que a maioria dos magistrados não são negros, da Carmen Suzana, do Grupo de Ação Afirmativa Afrodescendente de Porto Alegre. E a outra questão que se assemelha, vai na mesma linha: o que fazer quando, ao tentar registrar uma ocorrência na delegacia, o atendente já pré-julga, faz as vezes do juiz e diz que não foi racismo e sim ofensa moral? Da Maria Odete Diogo dos Santos. Já aproveito também em linha, também para o Dr. Roger Halpe, para aplicação das leis que visam responsabilizar os atos de racismo, tal como atualmente redigida, os juízes normalmente alegam falta de prova. Em que medida pode-se enfrentar essa visão dentro do novo sistema e com o sistema de redação proposto? Similar ao Código Penal espanhol, essa dificuldade não aumentaria? Da Tatiana, acredito que o doutor Jorge Terra também pode comentar essa questão. Também para o Dr. Roger, o modelo de lei que pune a discriminação por ato que vede o exercício de qualquer direito por motivos raciais, de certa forma não atingiria o princípio da taxatividade dos tipos penais, decorrente do princípio da legalidade? Como contornar esse problema sem colocar em perigo a segurança jurídica? Do Roque Requisiquel. Acredito que o Dr. Jorge Terra também possa responder essa questão. E um breve relato do pai Ademir de Oxum. Sou casado com uma negra há 2 anos e meio. Internamos nosso filho no Hospital Geral de Caxias do Sul, onde fui taxado de negro macumbeiro a reclamar que as enfermeiras não conseguiram pegar a veia do nosso filho, que levou mais ou menos 15 picadas. Proibiram minha entrada no hospital. Fiz um boletim de ocorrência e até hoje não fui chamado e nem ouvido. Acredito que também o Dr. Jorge Terra possa comentar essa questão que justamente une a questão racial e religiosa. Solicito que sejam breves, dado o adiantado da hora. Bom, muito obrigado então pelas perguntas, pelo interesse. Eu vou tentar ser muito breve, apesar das perguntas serem muito interessantes e trazerem temas realmente importantes. Eu não diria que a palavra é corporativismo. Eu diria que muitas vezes, por parte do juiz, eu vou falar dos juízes que eu conheço, onde eu trabalho, há sim uma dificuldade, em primeiro lugar, enorme de assumir que existe racismo no Brasil, uma má vontade de enxergar esse racismo, uma ignorância de saber como o racismo se processa. Tudo isso, sem dúvida, há. E eu acho que para enfrentar tudo isso, nós temos que deixar cada vez mais claro, através de divulgação, os números, a realidade que nós vivemos, os fatos que acontecem, assim por diante. Então, acho que não é corporativismo, não, mas nesse sentido, é um racismo que muitas vezes é o racismo que nega a existência do racismo, ainda que não seja um racismo perpetrado com uma má intenção explícita, mas muitas vezes velada, de não querer mexer numa ferida, que é uma ferida nacional da nossa história brasileira há tantos anos. Acho que isso realmente há no judiciário, como há em outros aparelhos do Estado, como há no sistema educacional, como o professor Terra falou, e assim por diante. Acho também que isso... Alguém perguntou o que fazer quando aquele que atende na delegacia pré-julga. A minha sugestão, evidentemente, se a pessoa tiver condições de acompanhada de um profissional do direito, de um estudante de direito, assim por diante, melhor. Mas se isso não ocorrer, o que tem que ficar claro ali é contar o fato. Não interessa tanto como o inspetor, o comissário vai escrever se é injúria racial, se é racismo da 7716 ou não. Tem que fazer o esforço para contar o caso com todos os detalhes, na maior medida do possível, colocar os detalhes do caso, o que aconteceu no mundo dos fatos. É isso que interessa ser registrado ali. Se a pessoa não tiver condições de ser acompanhada por um advogado, acho que os movimentos sociais também têm seus advogados nesse momento, também podem e devem ser acionados para ajudar a ter esse esclarecimento. Mas, em suma, descrever o fato, contar o que aconteceu. Não interessa tanto se ele vai dizer que é o artigo X ou se é o artigo Y, mas contar o que aconteceu. Isso é o mais importante. E falando em o que aconteceu, a pergunta também muito interessante, se a forma como, por exemplo, vários códigos penais do mundo criminalizam a discriminação seria perigosa porque ficaria muito vaga, não seria taxativa, como se diz no direito penal. A minha resposta, com toda tranquilidade,
do ponto de vista de quem estuda e é professor de direitos fundamentais, ou seja, que está preocupado com os direitos das pessoas de não terem sua liberdade cerceada, é a seguinte: não é nenhum caso de violência à taxatividade da lei penal, não é nenhum perigo de vagueza. A lei penal utiliza de conceitos que se chamam conceitos normativos. Quando a lei diz torturar alguém, pena tal, a lei pode dizer discriminar alguém, pena tal. Até porque no direito brasileiro, no direito internacional também, mas no direito brasileiro existe um conceito claríssimo de o que é discriminação. Esse conceito já está dentro da Constituição, porque a Constituição colocou dentro de si o conceito de discriminação que está na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Que é o seguinte: o que é discriminar? É distinguir, qualquer distinção, restrição, exclusão ou preferência que tem o propósito, que tem o efeito de anular, restringir ou prejudicar o gozo e o exercício dos direitos entre as pessoas em pé de igualdade. O direito brasileiro tem um conceito claríssimo do que é discriminação. Portanto, a lei penal dizendo discriminar é por raça, sexo, origem, religião e assim por diante, é crime. A lei penal tem todos os elementos suficientes para ser aplicada sem qualquer perigo à taxatividade, à legalidade e assim por diante. Não fosse assim, a Alemanha não adotaria essa técnica, a Espanha não adotaria essa técnica, Portugal não adotaria essa técnica e assim por diante. E na linha do que o Dr. Terra também falou, e parece que aí a gente foge do perigo de excluir, de esquecer de condutas que existem, onde o racismo se manifesta, e daquelas que as pessoas ainda vão inventar. Porque a gente sabe que a vida é dinâmica e as coisas vão acontecendo. E se a gente tem uma lei feita desse modo, me parece que a gente tem muito melhores condições, pelo menos do ponto de vista da lei, para enfrentar isso. E aí vem a questão da prova. A prova, o doutor Cortes aqui mostrou casos onde fica claro que a conduta da pessoa tem a intenção de ofender, de discriminar. A prova disso se faz como foi mostrado naquele caso que o doutor Cortes nos trouxe aqui. Então, aqui os cartazes, está aqui o que essa senhora dizia para suas vizinhas, para os seus vizinhos. Isso aí as pessoas dizem, por quê? Porque querem atingir o outro. A prova desses fatos se faz desse modo. A prova, então, de um ato intencional de racismo, me parece que a dificuldade não está tanto em produzir a prova, mas está em vencer o obstáculo da má vontade do policial, do promotor, do advogado, do juiz, assim por diante, de enxergar, de reconhecer que aquilo que já está ali provado, de fato, configura racismo. Então, desse ponto de vista, as questões probatórias não me parecem o maior desafio, não. Diferentemente, é na discriminação não intencional, que também é discriminação, e que também tem que ser reparada e sancionada. Na discriminação não intencional, sim, aí as provas são outras. Por exemplo, dados estatísticos, estudos de percepção, tem toda uma técnica nas ciências sociais de comprovação e de mensuração de atos discriminatórios. Na discriminação não intencional, a gente tem que se valer dessas técnicas de mensuração e tem que se formar nisso, né? Isso sim eu acho que é um desafio maior, que não é impossível, mas é preciso ter vontade e compromisso de se formar nisso. Agradeço ao Dr. Roger. Convido também o Dr. Antônio a se manifestar, haja vista que as perguntas foram feitas logo após a palestra do Dr. Roger e abarca, de uma certa forma, também as questões das palestras seguintes. Então, apenas eu quero fazer um acréscimo aqui, e que bom que o Dr. Jorge Terra permite que divirja, que a gente possa divergir dele. Porque o que eu utilizava lá, e eu defendo a manutenção do parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. O que eu utilizava? Se o crime era cometido na frente de várias pessoas, eu pedi o agravante do artigo 141, inciso 2º. Ou seja, com isso, ela caía da pena mínima de 1 ano, passava para 1 e 3 meses, fugia então daquilo ali. E mais, a suspensão do processo eu não concordava, porque se a lei já previa nos crimes contra a honra o perdão, enfim, outras formas de aceite de negociação ou de transação, o que se fazia? Teria que haver a concordância do ofendido, ou seja, do querelante, da vítima. Se a vítima não concorda, não pode ser processado, porque é uma ação penal privada.
Agora sim. No texto do anteprojeto também há referência à retorção e à... Como é que eu lhe falei? Da provocação da vítima, né? Que ainda... E havia já, e eu imagino que vai se estender para o novo código, um entendimento jurisprudencial, né, com relação a essa visão. Mas tentando responder ao meu colega, professor também, lá na Faculdade Dom Bosco, Dr. Roque, meu colega também na Comissão de Direitos Humanos da OAB, vejo um problema maior, porque quando se tentou utilizar um tipo penal aberto, né, que era o praticar, como no artigo 20, mas como se todos os outros, antes do 20, não fossem também praticar. Né? Então, essas dificuldades de linguagem, até, que talvez tenham nos levado a esse ponto de hoje. Agora, quando se faz, se cria um tipo penal que abarca o maior número de situações, sem cair no detalhismo de dizer local, o modo até específico, né? Mas sim do que aquele ato representa, tem uma chance melhor, né? E maior de eficácia. Né? No código atual e na previsão, Dr. Cotes, também há uma referência ao fato de ser praticado na frente, só que eles usam a expressão na frente, né? O que é perigoso, porque a pessoa pode dizer, mas virtualmente não é na frente, aí fica aquela discussão. Né? Então também aí já um problema de linguagem. E finalizando a minha colocação, não sei se eu tenho alguma pergunta. Né? Ontem, senhores, eu sou pode até não parecer, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu vim ontem à noite aqui e trouxe uma menina de 8 anos, que me ajudou a pensar como colocar aquelas cadeiras azuis aqui, que elas ficariam na frente dos outros, então é melhor ficar para lá, então ela ficou me dizendo, bota aqui, pai, bota ali, lá dá para enxergar, sentava nas cadeiras e ficou me dizendo o que fazer, na verdade. Então o que tiver aqui de bom foi minha filha que teve a ideia, não eu. Mas depois que eu já tinha as orientações da minha filha, eu comecei a arrastar cada uma dessas cadeiras, com a preocupação que todos os senhores conseguissem enxergar o telão, com a preocupação que todos os senhores fugissem desses pilares. E enquanto eu puxava, arrastava cadeiras, a minha filha disse, eu vou te dizer o que tu tem que falar amanhã. E ela ficou aqui discursando, está no meu celular, eu acho que ela gravou em torno de 40 minutos falando. Imagina de quem que ela puxou, por quem que ela puxou. E depois eu fiz assim, tá, para. E ela disse, meu pai não me deixou falar só isso, então eu vou parar. Eu disse, não, mas tá, então fala. Ela disse, então tá, eu vou continuar. E falou mais 10 minutos. E uma das coisas que ela disse tem a ver com o que conversamos agora há pouco. Porque ela disse assim, se você sofrer discriminação, uma das partes que ela disse, se você discriminação, denuncie. Mas não só denuncie, grave. Grave e prove o que você está dizendo. Uns vão dizer que você quer... uns vão dizer que você quer dinheiro. Só quer dinheiro. Não. Você quer respeito. Então, senhores, é isso que nós queremos. Nós queremos respeito.